Olá, agora finalizamos a parte de analítica, vamos entrar na parte de química orgânica, tá? Nós temos uma dedicação especial a ela, onde ela é toda voltada ao carbono, tá? Então, o que consiste a nossa química orgânica? É a química dedicada ao carbono, é um dos maiores grupos de elementos que nós temos, tá? O carbono que nós utilizamos porque a gente consegue fazer uma química completa só com o carbono, tá? O carbono, ele é um elemento que ele tem algumas características muito particulares. Ele faz as suas 4 ligações, como a gente vai ver aqui no decorrer, tá? Ele consegue fazer longas cadeias e essas 4 ligações, elas são equivalentes, tá? Então, a quantidade de substâncias que a gente consegue formar é enorme. Outra coisa que facilita a gente ter a química orgânica tão forte é o fato que eu posso ter outros elementos junto com o carbono. Então, além do carbono e hidrogênio, nós podemos adicionar oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênio. De forma geral, são esses elementos, né? São os principais. Então, eu consigo fazer várias substâncias aí com a química orgânica. Algumas propriedades que nós temos dos compostos orgânicos de forma geral. Tá? Ponto de fusão e ebulição são considerados baixos em comparação à química inorgânica, né? Solubilidade em solventes apolares. Eu tenho uma grande quantidade de moléculas apolares aqui na química orgânica, né? O que produz aí baixa interação entre as moléculas e, consequentemente, aí, o ponto de fusão e ebulição baixo. A solubilidade em solventes apolares. Eles não conduzem eletricidade quando em solução aquosa. A maioria das ligações são covalentes, então eles têm a tendência em não conduzir tanto eletricidade, né? E podem apresentar polimeria e isomeria, ou seja, a fórmula molecular que nós temos não quer dizer quase nada, porque ela pode se organizar de diversas formas, tá? Então, como o nosso foco é o carbono, a gente vai ver o processo de hibridização desse carbono, ou seja, como que forma essas 4 ligações equivalentes aí, como a gente comentou. Recapitulando, temos aqui os nossos orbitais, tá? Orbital S, P, D e F. Como a gente vai focar aqui no carbono, e o carbono tem poucos elétrons, os orbitais S e P são suficientes, tá? Então, aqui tem os orbitais S, que são esféricos, e os orbitais P, que são elípticos, tá? No caso aqui, eu tenho um S, 2S, 3S, os 3 são esféricos, só vão aumentando, correto? E o orbital P, que aí eu tenho PX, Y e Z, e eu junto os 3 para formar um orbital P completo, tá? Vamos começar com o primeiro, uma comparação aí com o hidrogênio, tá? O H2, que é a molécula mais simples que a gente tem, tá? Então, eu tenho aqui um hidrogênio, né, com um próton e um elétron, se ligando a outro hidrogênio com seu próton e com o seu elétron. No momento que eles vão se juntando, a gente repara que há uma deformação desse orbital S, que eu tenho aqui no hidrogênio, até que eles se aproximam um do outro a ponto de formar um único orbital, S aqui, que vai juntar os 2 elementos, onde eu tenho um compartilhamento desses elétrons aqui, tá? No carbono, vai formar algo parecido, tá? Nós vamos chegar lá, vamos entender primeiro qual que é a estrutura do carbono. Nosso carbono, que eu tenho 6 elétrons em cada átomo de carbono, tá? Dividindo aí em camadas e níveis, subníveis. Então, eu tenho um S, 2S, 2P. Se eu focar essa configuração de eletrônica aqui do carbono em questão de energia, eu vou ter lá subnível 1S, com seus 2 elétrons desemparelhados aqui, um para cima e um para baixo, seguindo a regra
de Hund, o orbital 2s, também com os seus 2 elétrons, e aí o orbital 2p, tá? Só que o 2p, seguindo a regra de Hund, eu tenho que ter só 2 elétrons por orbitais. Por isso eu tenho px, py e o pz. Eu tenho 2 elétrons ao todo no p. Primeiro a gente coloca um elétron em cada orbital, que é a menor energia, para depois ele vir completando. Por isso aqui eu só tenho 2 elétrons desemparelhados, tá? Quando a gente olha essa estrutura aqui do carbono, a gente vê que ela não bate com as informações que a gente tem. Que o carbono faz 4 ligações iguais. Porque eu tenho apenas 2 elétrons desemparelhados. Então, ele iria fazer só 2 ligações, tá? Só que a gente sabe que ele faz 4 ligações, por isso que a gente vai entender como que acontece. Que aí é o nosso processo aí de hibridização do nosso carbono. O que nós temos? Se o nosso carbono fosse daquela forma que está ali atrás, a gente tentasse montar os seus orbitais, eu teria isso. Os 2 orbitais S e os 3 orbitais P aqui. Só que não é o que a gente observa, tá? Quando o nosso carbono está hibridizado, ele tem essa estrutura tetraédrica, tá? E aí é o que a gente vai ver a formação dessa estrutura e aí sim a conformação do carbono de forma real que nós temos. Voltando lá ao estado fundamental do nosso carbono, tá? Nosso carbono, que quando ele está sozinho, ele teria essa estrutura aqui. Só que ele sofre um processo de excitação. Então, um desses elétrons que estava no orbital 2s, ele vai passar para o orbital 2p, que está vazio. Tá? Quando ele faz isso, ele vai precisar ganhar energia, claro, ele vai ficar excitado. E aí ele tem esse cenário aqui, que aqui a gente já começa a ver mais próximo do que é a realidade. Porque aqui eu consigo ver os 4 orbitais que eu consigo formar ligação no carbono. Porque eu tenho 4 elétrons desemparelhados, ok? Só que eu formo 4 ligações diferentes. E dentro dos postulados da química orgânica, nós temos que essas 4 ligações, elas são iguais, são comprovadamente iguais. E aí nós temos 3 processos de hibridização, tá? Ou seja, 3 formas que eu posso ligar os nossos átomos, esses orbitais aqui, misturar esses orbitais, para que nós tenhamos essas ligações. O primeiro processo que nós temos é o processo sp3, tá? Que é quando eu junto um orbital S e 3 orbitais P. Então, eu tenho aqui o estado fundamental, como a gente viu, a promoção desse elétron, e aí a gente tem o nosso estado hibridizado. Como eu disse, eu tenho 3 orbitais S, um orbital S e 3 orbitais P. Vou misturar as energias desses 4 orbitais e formar novos orbitais, tá? Eu costumo brincar que é quase a mesma coisa do que a gente colocar tudo isso aqui em um liquidificador, aonde eu vou misturar esses orbitais, obtendo aqui novos orbitais com nova energia, e as 4 energias iguais. E, consequentemente, eu vou formar os novos orbitais com a mesma energia. Então, eu tenho um orbital S, 3 orbitais P, formando nossos 4 orbitais do tipo sp3, tá? Que tem essa desenho aqui, essa estrutura, o nosso orbital sp3. Esse orbital sp3 ele tem uma energia intermediária entre o orbital S e o orbital P, tá? Como eu falei, a gente vai simplesmente misturar as 4 energias para ter essa intermediária. E aí eu formo o nosso carbono sp3. Se a gente fosse aplicar isso dentro de uma molécula, a gente pegaria o metano, por exemplo, que é o CH4, então tem um carbono com os 4 ligações. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse nosso orbital, sp3, né, reagindo com o orbital
do hidrogênio. Então, eu tenho uma sobreposição aqui de orbital, ou seja, uma ligação do tipo sigma aí ocorrendo entre carbono e hidrogênio, tá? Isso vai acontecer para cada orbital sp3 que nós temos, consequentemente vai dar 4 ligações, e aí nós temos o nosso metano com as suas ligações a uma distância aí aproximada de 108 graus Celsius com modo tetraédrico. É o mesmo processo, ou um processo semelhante, podemos dizer assim, que ocorre entre ligações de carbono. Então, aqui eu tenho o etano, então 2 carbonos e os 6 hidrogênios. Então, eu tenho a ligação carbono-hidrogênio, como a gente já comentou, e eu vou ter a ligação carbono-carbono, também tendo essa sobreposição de orbitais aqui dos 2 carbonos, formando essa área entre os dois que garante sua ligação. Então, eu tenho aqui um CH3, outro CH3, que vão se juntar formando o nosso metano aqui, a nossa ligação entre eles. Próximo processo de hibridização que nós temos é o sp2. Então, como o nome diz, eu tenho um carbono S e um orbital S, e 2 orbitais P. Então, eu excitei o nosso orbital S e vou misturar um S com 2 P's, tá? Qual que é a grande diferença aqui? Vai sobrar um orbital P não hibridizado, tá? E aí a gente fica aquela coisa, bom, mas as 4 ligações não são iguais? As 4 ligações elas têm que ser iguais se forem as 4 ligações simples. O que não vem o caso aqui. O caso a gente está trabalhando, vai trabalhar com uma ligação dupla. Então, para formar os sp2, tem um orbital S e 2 orbitais P. Formando, então, aqui 3 orbitais sp2 e um orbital P. Então, se a gente olhar, ó, esses 3 orbitais em azul no plano, são os nossos orbitais sp2. Aí sobrou o orbital P, que é esse aqui que tem 2 lóbulos, um para cima e um para baixo, tá? E é ele que vai ser responsável pela ligação π. Vamos para o exemplo do eteno, que eu tenho o C2H4. Então, são 2 carbonos com uma ligação dupla entre eles. Então, carbono e hidrogênio, como a gente já viu na outra, a primeira ligação carbono-carbono é igual, que é a nossa ligação sigma. Só que ainda sobrou aquele orbital P aqui paralelo, certo? Esse orbital P paralelo, ele não vai fazer uma ligação sigma, ou seja, uma ligação de sobreposição de orbitais, mas sim de aproximação, formando aqui um orbital em cima e embaixo, aqui, né, dividido, que é o que a gente chama de orbital π. Então, ele está dividindo entre porção superior e exterior. Esse orbital π, que ele é mais fraco do que essa ligação π, que ela é mais fraca que a ligação sigma, tá? Uma vez que as interações entre os orbitais são menores, então ela fica uma ligação mais fraca e mais fácil de ser quebrada, como a gente vai ver nas ligações. Então, aqui outro exemplo aqui das ligações. Então, as 2 ligações carbono e hidrogênio, ocorrendo aqui e outras 2 aqui no outro carbono. Aí eu tenho as ligações carbono-carbono sigma, direta aqui, e eu faço a ligação π na parte superior e inferior ali. Aqui tem outro exemplo das ligações, né? A sigma aqui e a π com as ligações em azul, formando então o nosso C2H4. O último tipo de hibridização que nós temos é o processo SP, que até o momento dá para a gente deduzir, né? Eu tenho um orbital S e um orbital do tipo P, então vai sobrar, consequentemente, 2 orbitais P não hibridizados. Então, eu vou formar 2 ligações π. Então, um orbital S e um P, formando 2 orbitais SP. Não importa o tipo de
é a hibridização. Todos eles têm a mesma estrutura aqui, que é essa desenho aqui, um lóbulo maior e um lóbulo menor, tá? Vocês podem ver em muitos lugares a gente colocando só um lóbulo, tá? Porque esse outro lóbulo aqui é muito pequenininho, a gente acaba desprezando ele, tá? Então, tem 2 S e 2 P's aqui para formar a nossa ligação. Então, se eu tiver o C2H2, é o mesmo processo, carbono e hidrogênio, é uma sobreposição. Então, ligação simples, carbono-carbono, primária, ligação sigma também. E carbono-carbono, eu vou ter a nossa ligação pi sendo formada. E na prática acontece, então, a nossa ligação sigma aqui e 2 ligações pi ocorrendo, formando, então, uma molécula linear, tá? Muito característica aqui do sp. Então, aqui as 2 ligações pi que a gente tem na formação. Então, só para recapitular, eu tenho as 4 ligações simples. As 4 ligações são sigma, tá? Então, aqui tá errado, desculpa, é sp3, tá? Na sp2, eu inverti aqui os nomes, tá? Na sp2, o que nós vamos ter, que seria essa do meio? 3 ligações sigmas e uma pi. A pi que vai conceder a dupla ligação. E na sp, eu tenho 2 possibilidades, que eu tenho 2 sigmas, né? Eu posso ter 2 ligações duplas, né, formando 2 sigmas e 2 pi, ou uma ligação simples e uma dupla, que a gente tem aqui 2 sigmas e 2 pi da mesma forma, tá? A gente finaliza aí o processo de hibridização e vamos direto para a parte de ressonância, tá? O que a gente tem na nossa ressonância, tá? Quando a gente faz a estrutura de Lewis de uma molécula, e essa molécula apresenta mais de uma estrutura possível, tá? Vamos para um exemplo básico, o nosso carbonato. O nosso carbonato, que é o nosso CO3, tá? Então, eu tenho o nosso carbono e os 3 oxigênios, tá? Quando a gente olha a sua estrutura e vê o seu mapa de energia, a gente vê que os 3 oxigênios estão iguais, diferente do que a gente costuma representar. A gente costuma representar ligações simples e dupla, tá? Separadas. Isso por quê? Porque, na verdade, tem uma hibridização. Todas elas são uma mistura dessas ligações. Se a gente for medir a ligação carbono-oxigênio, se ela for simples, tem uma medida aproximada de 1,43, enquanto a ligação dupla, que ela é mais próxima, cai para 1,20. E no carbonato, essa ligação, ela é um intermediário, que ela é 1,28. Então, na verdade, ela não é nem dupla, nem simples, que é o que a nossa ressonância, ela é a mistura das 2 ligações, tá? E para representar, a gente pode representar com esse pontilhado, porque a sua densidade de cargas são iguais, tá? A ressonância a gente só vai ter no papel, tá? A gente costuma falar muito de ressonância, mas na realidade ela não existe, ela é uma mistura de todas as estruturas de ressonância que a gente tem. É claro que existem estruturas que vai contribuir mais e outras menos, mas, de forma geral, a gente tem isso. Então, um exemplo, tá? A gente pode movimentar os elétrons, é uma das formas mais fáceis que a gente tem aí de ressonância. Então, nós temos aqui, por exemplo, 2 estruturas de ressonância. Aqui esse carbono está positivo e eu tenho dupla de elétrons. Eu posso passar simplesmente os elétrons para cá, transferindo a carga positiva de um carbono para outro, tá? Só que a quantidade de cargas, quantidade de elétrons tem que ser sempre parecidos. Eu não posso criar elétrons ou sumir elétrons, tá? Outra coisa, todas as estruturas que a gente criar, elas têm que ser coerentes, tá? Como, por exemplo, aqui,
O carbono está com 5 ligações. Eu não posso ter carbono com 5 ligações. A gente é careca de saber que o carbono é no máximo 4 ligações. Então, isso aqui simplesmente não ocorre, tá? A molécula real de híbrido é uma mistura das diversas ressonâncias. Então, ela tem uma energia menor. Por exemplo, aqui o ozônio. O ozônio a gente tem costume de representar 3 oxigênios, um com dupla e o outro com carga negativa. Só que não é isso que a gente observa num campo energético. A gente observa isso daqui, ó. O do meio está positivo, como está em todos aqui. E os outros dois, ele tem uma carga meia, porque é o intermediário entre essas duas aqui, a mistura dessas duas moléculas. Tá? E como eu disse, quanto mais estável for a molécula da ressonância, maior a chance dela estar representada, dela estar mais próxima da real. Tem exemplo aqui, ó, das duas estruturas. Uma com todas elas sem carga separada e o outro com cargas separadas, tá? Então, quando eu tenho carga separada, eu diminuo a estabilidade da nossa estrutura. Moléculas sem cargas, elas são mais estáveis. Então, tudo isso vai melhorando aí, tá? Finalizando essa parte ressonante, a gente entra aí na parte de acidez, tá? A gente tem tabelas aí na literatura falando da acidez das moléculas, só que a gente pode olhar duas moléculas e conseguir comparar as suas estruturas e tentar aproximar qual delas possui uma maior acidez pela sua estrutura, tá? A gente usa muito o valor de pKa aqui, tá? De moléculas mais ácidas e mais baixas, tá? Uma das coisas que a gente usa para comparar as duas moléculas é a força da ligação, o hidrogênio em algo, tá? Quanto mais força essa ligação, mais difícil sair o hidrogênio, consequentemente, mais forte esse hidrogênio, mais forte esse ácido. Agora, o ao contrário também existe. Quanto mais fraca for essa ligação, hidrogênio, alguma outra coisa, mais fácil é sair do hidrogênio, mais ácida é aquele grupamento, tá? Então, vamos supor lá, se eu tenho um carbono e um hidrogênio ligados entre si, e eles têm uma eletroafinidade, eles têm cargas eletronegativas, aí, uma eletronegatividade muito próximas entre si. Então, ele não tem um que é mais forte, deixando o hidrogênio pobre em elétrons. Então, é difícil a gente liberar carbono do hidrogênio. Agora, se eu tiver carbono e oxigênio, o oxigênio ele é muito eletronegativo e vai deixar o nosso carbono, o nosso hidrogênio, pobre em elétrons, deficiente em elétrons. Então, é fácil com que esse hidrogênio saia, tá? Então, a gente tem essa relação aí de forma direta entre ligação e o produto, entre ser mais ácido ou não, tá? A estabilidade, nossa base conjugada. Base conjugada, ou seja, o produto que é formado da acidez. Quanto mais estável ele for, mais ácida vai ser a nossa molécula, maior a tendência em perder o nosso hidrogênio nós temos. Porque se a base for conjugada, for mais estável do que a molécula ácida, é melhor que a gente tenha moléculas mais estáveis, né? A gente tem a tendência em formações sempre de moléculas mais estáveis, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos de pKa. O nosso ácido acético e o nosso etanol, tá? Comparem as diferenças aqui de pKa. Nosso ácido acético tem pKa menor, consequentemente é uma molécula mais ácida, e o nosso etanol tem um pKa mais alto, consequentemente uma molécula mais básica ou menos ácida. Como que a gente pode comprovar isso? Pelo processo aqui de ressonância. No ácido, tá?
eu tenho uma ressonância aqui com essa carga na sua base conjugada, tá? Na base conjugada eu tenho ressonância aqui, então eu tenho um híbrido de ressonância formada. Só que, com isso, os elétrons que a gente ficou aqui, ele vai ficar entre os dois oxigênios, não fica preso a um único átomo, podemos dizer assim. Já o etanol, que é aqui, ou o nosso etanoato, como está aqui, ele vai carregar só sobre um único oxigênio, o que vai deixar instável a nossa molécula, porque ele tem a carga só em uma. E aí é muito difícil resistir a essa carga. Então, por isso que o nosso ácido é muito mais ácido do que o nosso álcool. Outro exemplo aqui, nosso fenol e nosso ciclohexano. Nosso ciclohexano, a sua base conjugada, a carga vai ficar só sobre o oxigênio. Enquanto que no fenol, que eu tenho as duplas intercaladas aqui, eu posso pegar essa carga e transferir por toda a nossa molécula. E aí, consequentemente, ela fica uma carga deslocalizada, pKa menor, uma molécula mais ácida. Mais alguns exemplos aqui que eu vou passar, porque senão a gente não dá conta. Entramos para nossas classes funcionais, tá? Que é uma das partes básicas da química, a gente precisa saber as classes mais importantes, tá? Então, na química, a gente divide as moléculas em algumas classes segundo o seu grupo característico, tá? Então, comparem essas duas moléculas aqui, um aldeído e um ácido carboxílico. Aqui o aldeído é só C-O, enquanto o ácido carboxílico C-O, OH. Essa mudança básica de acrescentar um único oxigênio vai fazer toda a diferença na nossa molécula, uma vez que vai ter propriedades diferentes para essa molécula. Aqui eu tenho algumas das principais classes, tá? Não são todas as que a gente tem, tá? Deixando bem claro isso, a gente tem muito mais classes, mas essas são as principais. Então, eu comecei com hidrocarbonetos que são derivados do petróleo de forma geral, tá? Ele é composto de carbono e hidrogênio só. Ela é a base da química orgânica como um todo. Ela é a única que é só carbono e hidrogênio. As demais eu vou ter outros elementos misturados, como por exemplo os halogenados, que quando eu tenho a presença de um halogênio na nossa estrutura, aí cloro, flúor, bromo ou hidrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, sendo o cloro o mais encontrado na química orgânica. Está relacionado principalmente do seu tamanho. O flúor é muito pequeno e muito reativo. Bromo e iodo já são moléculas maiores e mais difíceis deles se ligarem à nossa cadeia carbônica. Depois eu tenho o álcool e o fenol, são duas moléculas parecidas. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o álcool, o nosso H está ligado a um carbono saturado, enquanto o fenol eu tenho o OH ligado ao anel aromático, tá? Então, essa é a diferença de um para o outro. Depois nós temos o nosso enol, que segue uma categoria aí parecida, tá? A diferença do nosso enol é o tipo de carbono que está ligado ao nosso OH. Se ele está ligado a um carbono com dupla aqui, ele vai ser o nosso enol. Enol é uma função pouco utilizada, porque ela é muito instável, tá? Depois nós vamos ter nosso éter, que é o oxigênio entre dois carbonos. É bem utilizada o éter. Seguindo aqui o nosso
nossos modelos. Próxima função nossa é o nosso aldeído, tá? Que é C-O hidrogênio, então o nosso aldeído é sempre na ponta da cadeia, tá? Porque não tem como ser C-O hidrogênio no meio da cadeia. Se eu tiver no meio da cadeia, aí ela já vai virar cetona, então que é C-O entre carbonos. Seguindo aqui, o nosso ácido carboxílico, C-OOH. Ácido carboxílico, como o próprio nome diz, ela é uma função bem ácida que nós temos, tá? Nossos derivados de ácido carboxílico, então, é o primeiro que eu tenho nosso sal. Então, como todo ácido, eu posso reagir ele com uma base formando um sal. Então, eu coloco um contraíon aqui, um cátion, junto com ele. Eu perco o hidrogênio e ele vira um sal. Outro derivado do ácido carboxílico é o nosso éster. Então, o éster é quando eu troco o H por um álcool aqui, faço uma reação de esterificação. Então, forma aqui carbonos. O nosso anidrido acético, anidrido de forma geral, tá? Que é quando eu junto dois ácidos carboxílicos, formando essa estrutura característica. E as amidas, que é quando eu tenho a junção de um ácido carboxílico com uma amina, tá? Aminas que a gente vai ver depois qual que é a sua característica principal aí. E depois a gente entra em outros nitrogenados, como os nitrocompostos, que é o NO2. A amina, como eu falei, eu tenho os nossos nitrogênios. Eu posso ter desde a amina primária, secundária ou terciária. E aí, nosso nitrila, que é o nosso CH3. Outras funções que nós temos menos comum, como o ácido sulfônico, SO3H, derivado do ácido sulfúrico. Temos o tiol, SH, os sulfetos e os nossos organometálicos, que eu tenho a presença de metais ali junto. A nomenclatura das nossas moléculas, elas seguem a IUPAC, tá? Que é o órgão que regula todo o nosso processo aqui. Então, eu vou ter prefixo, infixo e sufixo, a gente divide a nomenclatura de uma molécula de forma geral. O prefixo que vai estar relacionado sempre ao número de carbonos que nós temos, tá? O infixo, que é a parte no meio, que vai o tipo de ligação, se tem ligações simples, duplas ou triplas ligações, e o sufixo, que de forma geral a gente representa aí o grupo funcional ou classe funcional que está registrado, tá? Além disso, eu posso ter radicais, tá? Então, aí os radicais vão estar relacionados com os grupos fora da cadeia principal. Então, tem uma diversidade muito grande de radicais. Como o nosso tempo aqui não é grande, eu não vou ficar entrando em como da nomenclatura, a gente tem vídeos aí explicando isso. E para finalizar essa parte de grupos e nomenclaturas, temos só aí os nossos hidrocarbonetos, só para dizer que a gente divide nas diversas classes que nós temos. Os alcano, alceno e alcinos e alcadienos e assim por diante, são aquelas moléculas de cadeia aberta, tá? Podemos fazer ligação simples, duplas ou triplas. Depois os aromáticos, os fechados não aromáticos, que a gente tem os ciclanos ou ciclenos, ou os cicloalcanos, cicloalcenos, tá? Como preferir chamar. E por último, os aromáticos, a classe dos aromáticos, que são aquelas moléculas que são compostas de anéis de 6 carbonos com duplas intercaladas. Entramos agora na parte de isomeria. Tá? O que diz o nosso processo aí de isomeria? As nossas moléculas isoméricas, podemos dizer, que são uma molécula com isomeria.
São moléculas que eu possuo a mesma forma molecular, por exemplo, aqui C4H10, porém, O, né? Porém com estruturas diferentes. São os que a gente chama de isômeros, tá? Acontece muito isso na química orgânica, tá? Temos basicamente alguns tipos de isomeria, tá? Temos as constitucionais e as estereoisômeros. As constitucionais que mudam a forma que se ligam os grupamentos dentro de uma molécula, e os estereoisômeros têm a mesma ligação, só que estruturas espaciais diferentes. Então, nós começamos aqui com a isomeria plana, que em alguns lugares a gente nem considera muito como isomeria, porque são muito diferentes moléculas. Então, mas a gente começa aqui com isomeria de cadeia, então eu tenho a mesma forma molecular, eu tenho cadeias diferentes. Por exemplo, aqui uma cadeia linear e a outra ramificada. Ou uma cadeia linear e uma fechada. O que importa é que são cadeias diferentes, aí a gente chama de isômeros. De posição, então eu vou mudar a posição de algo ali. Então eu posso mudar a posição do grupo funcional, de uma dupla ligação, ou de uma ligação tripla, do que eu tiver, ou de um radical. Tudo isso são isômeros. Isomeria de função, como o próprio nome diz, eu vou ter funções diferentes, mas com a mesma fórmula molecular, tá? O princípio básico para eu ter isomeria é garantir que eu vou ter a mesma fórmula molecular, ok? Então, tem aqui álcool e éter, e fenol, depende da estrutura que nós estivermos trabalhando, tá? Outros exemplos, aldeído e cetona, cuidado não confundir posição com aldeído e cetona. Aldeído é esse dupla O na ponta, cetona é no meio, tá, da cadeia. Aldeído e éster e assim por diante. Dentro da disfunção, a gente tem o tautomeria. Na verdade, é um equilíbrio químico entre aldeído e enol ou cetona e enol. E aí, como eu disse, o enol é muito instável, então tem essa relação entre aldeído transportar esse hidrogênio para cá, formando um enol. A mesma coisa, a cetona, o hidrogênio do lado é transportado para cá, formando outro enol. A metameria é uma isomeria quase de posição, onde eu vou alterar a posição do heteroátomo. Então, o oxigênio está aqui, depois ele vai para o meio da cadeia. Pode ser feito isso no éter, com aminas, com ésteres. Tudo isso são processos aí de metameria. Próximo isômero que nós temos é o processo. Então, dentro dos nossos estéreos isômeros tem dois tipos. A isomeria, que a gente chama de isomeria espacial, em alguns lugares. Que aí eu tenho a isomeria geométrica e a isomeria óptica, tá? A isomeria geométrica, muitas vezes a gente tem como... a gente chama ela de isomeria cis e trans, tá? Também chamado de diastereômeros, que é o nome mais correto. Ela vai ocorrer só quando eu tenho ligações duplas ou anéis fechados, que a gente pode chamar assim de ligações fixas, que são aquelas ligações onde eu não consigo movimentar os nossos átomos, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma ligação dupla e dois átomos iguais estão do mesmo lado, a gente chama ele de cis. Quando eles estão em lados opostos, a gente vai chamar eles de trans, tá? Ou seja, cis do mesmo lado, trans de transversal. E aí eu consigo classificar isso muito bem, as nossas moléculas. Mesma coisa que para anéis fechados, os dois do mesmo lado é cis. Aqui um tá para cima, o outro tá para baixo, em verdinho aqui. Então ele é trans.
Passando de cis e trans aqui, nossos diastereômeros, entramos nos nossos enantiômeros. Os nossos enantiômeros, que são aquelas moléculas aonde eu vou ter um carbono quiral, que é aquele carbono onde eu tenho 4 ligações diferentes, tá? E é aquele onde eu vou ter o que a gente chama da parte assimetria, tá? Então, ele é bem parecido com a nossa mão. Uma mão, se a gente sobrepõe uma mão à outra, elas formam o reflexo. Se eu coloco uma mão em cima da outra, eu não consigo sobrepor. Então, a gente fala que são moléculas que não se sobrepõem, tá? E é o que a gente tem aqui, ó. Os 4 grupos da nossa molécula. Se eu inverter que é o nosso ácido lático, eu vou ter uma molécula quiral, que elas formariam um espelho entre si, só que elas não se sobrepõem, tá? Outra coisa muito característica aqui das nossas moléculas quirais, tá? Nossos enantiômeros, é o desvio da luz polarizada. Então, eu tenho uma fonte de luz, certo? A fonte de luz, ela espalha em todas as direções. Eu vou colocar um polarizador, onde ela vai dispersar essa luz em uma única direção. Aí eu passo por um tubo com a nossa amostra. As nossas moléculas quirais, ela vai ter a tendência em deslocar essa luz ou para a direita ou para a esquerda. E a gente consegue observar esse deslocamento aqui. Se ela desloca para a direita, a gente chama ela de molécula destrógera. Ou a gente vê o Dzinho ali do lado da molécula, ou positivo. Se ela desloca pela esquerda, é a levógera, onde a gente tem o negativo da nossa molécula. E se eu tenho uma mistura entre um destrógeno e um levógeno, eu tenho o que a gente chama de mistura racêmica. Como que a gente tem isso na química orgânica? Tá? De forma geral, na nossa molécula. Isso vai ter quando eu tenho um carbono que se liga a 4 grupos diferentes, como eu disse. Então, eu tenho, por exemplo, nosso ácido lático com seus 4 grupos ligados em volta, formando o nosso carbono quiral aí, tá? Dentro de uma molécula, eu posso ter mais de um carbono quiral. Então, aqui, por exemplo, os 2 são carbonos quirais. Se eu colocar ela no espelho, os 2 estão mais próximos do espelho, a sua figura também vai estar mais próximo do espelho. Ou a outra também, eu tenho uma próxima longe, uma próxima longe. Só que se eu tentar sobrepor essas imagens, eu não consigo sobrepô-las, tá? Assim a gente termina essa primeira parte da nossa revisão aí de química orgânica, tá ok? Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar comigo. Depois a gente vai começar a ver o processo de reações químicas na segunda parte e depois o processo de determinação desses compostos aí por RMN, infravermelho e massas. Até a próxima. Tchau, tchau.